Em 3 de janeiro de 2019, uma garota foi até um bar com 2 amigos e desapareceu sem deixar vestígios. Ela foi vista pela última vez na companhia de 3 homens desconhecidos e apenas um deles sabia do seu terrível destino. Savannah Spurlock, de 22 anos, era mãe de 2 filhos e estudava na Eastern Kentucky University em Richmond. Em 2018, ela decidiu dar uma pausa nos estudos porque estava grávida novamente. Ela morava com a mãe Ellen, pois ajudava a cuidar dos seus filhos. 5 semanas após o nascimento de gêmeos, Savannah estava ansiosa para descansar um pouco e na noite do dia 3 de janeiro de 2019, ela pegou um carro emprestado com a mãe e foi para a casa de 2 amigas. Elas dirigiram de Richmond a Lexington e pararam em um lugar chamado The Other Bar. Depois de um tempo, as 2 amigas de Savannah foram para casa e ela continuou aproveitando a noite. Sua mãe, Ellen Spurlock, acordou tarde da noite e percebeu que sua filha ainda não havia retornado. Ela ligou para o celular de Savannah aproximadamente às 2h30 da madrugada. Ela atendeu a ligação, mas estava distraída no meio da festa, conversando com alguém e não queria falar, então desligou. Mas, alguns minutos depois, Savannah decidiu retornar à ligação, desta vez fazendo uma chamada de vídeo com sua mãe. Ela estava claramente embriagada, mas continuou me garantindo que estava bem, que estava com amigos em Lexington e prometeu que estaria em casa pela manhã. De acordo com Ellen, durante a chamada, sua filha parecia estar no banco de trás de um carro, ao lado de um homem que ela não reconheceu, e outro homem estava dirigindo. Savannah não parecia preocupada, muito pelo contrário, ela parecia estar se divertindo. No dia seguinte, sua mãe acordou e descobriu que a filha não havia retornado pela manhã como prometido, então ela ligou novamente para o seu celular, mas só dava na caixa postal. Posteriormente, foi determinado que o telefone dela tocou pela última vez fora do bar naquela noite e depois desligou completamente às 8h30 da manhã. Savannah era muito ativa nas redes sociais, mas naquele dia não fez nenhuma postagem, o que serviu de alerta para seus amigos e parentes. No dia 4 de janeiro, às 19 horas, ela foi declarada pela polícia como desaparecida. Os eventos daquela noite foram recapitulados pelas amigas de Savannah. O carro de sua mãe estava estacionado do lado de fora de uma da casa de suas amigas. Dentro dele, a bolsa de Savannah, com itens pessoais básicos, que a polícia levou como evidência. Ou seja, Savannah estava apenas com uma pequena bolsa na noite em que desapareceu. Suas amigas disseram que encontraram 3 homens no bar e passaram algum tempo conversando com eles, mas que se sentiram desconfortáveis, menos Savannah. Imagens de câmeras de segurança mostram que por volta das 2h30 da manhã, ela está ao lado de 2 homens. Savannah não parecia assustada ou muito menos preocupada com a situação. Uma segunda câmera de vigilância capturou novamente os 3, caminhando em direção ao estacionamento perto do bar. Ela entrou no banco de trás de um carro com um homem, enquanto o outro foi para o banco do motorista. Um terceiro homem não identificado o seguia em uma caminhonete preta. As imagens das câmeras de segurança com os 2 homens foram divulgadas para fins de identificação do público. Essas imagens rapidamente deram frutos, quando um carro preto foi parado pela polícia no condado de Gerard, alguns dias depois. O motorista foi identificado como sendo um dos 3 homens que estavam com Savannah no bar, e ele foi interrogado pela polícia. Você tem algum conhecimento direto do paradeiro de Savannah Spurlock? Não. Já passou pela sua cabeça que ela pode não estar viva? Passou pela minha cabeça, mas espero que ela esteja bem. Os 2 outros homens flagrados pelas câmeras de segurança também foram identificados e interrogados. Segundo suas versões, o grupo foi até a casa do motorista do carro preto, em Lancaster, e eles se divertiram naquela madrugada. Um deles disse que adormeceu depois que os outros resolveram sair de casa. Ele deixou Savannah no quarto, enquanto foi se deitar no sofá. Quando ela acordou pelaquela manhã, não fazia ideia onde estava. Savannah perguntou o endereço, dizendo que iria pedir para uma amiga buscá-la. O homem deu o endereço, mas ela não saiu, nem fez qualquer ligação. Então, voltou a dormir. Quando acordou,
Savannah já não estava em casa. Também não parecia que ninguém teria ido até lá buscá-la. Ele chegou a cogitar que a mulher saiu andando a pé sozinha. Todos os 3 homens foram interrogados pelo Departamento de Polícia de Richmond e liberados em seguida, pois nenhuma evidência foi encontrada. A última localização conhecida de Savannah foi justamente uma casa em Lancaster, no condado de Gerrard. Era uma zona rural, a cerca de 50 quilômetros de Lexington, onde o grupo bebia no bar, e a 30 quilômetros de Richmond. Uma semana depois que Savannah foi declarada desaparecida, uma busca massiva se iniciou. A foto da bolsa e da roupa que Savannah vestia naquela noite foi divulgada na mídia e uma recompensa foi postada para qualquer pessoa que pudesse dar alguma pista que levasse ao paradeiro da moça. A polícia do estado do Kentucky, juntamente com a polícia do condado de Gerrard e a polícia de Richmond, obtiveram um mandado de busca para revistar as casas dos 3 homens que estavam no bar com Savannah. A casa onde ela teria sido vista pela última vez, como dito, ficava na zona rural, na fazenda dos pais de um dos suspeitos. Na semana passada, policiais com cães revistaram a fazenda em Perkins Lane. Uma semana anterior, eles revistaram uma casa na estrada e apreenderam um carro branco pertencente a um dos homens. Apesar de vários dias de buscas, do veículo apreendido, algumas pequenas evidências e da cooperação dos 3 homens, todos os esforços não renderam nenhum fruto. Os 3 homens que estavam com Savannah naquela noite continuaram a negar seu envolvimento no desaparecimento dela, e nenhum suspeito foi identificado. Com o passar dos meses, o caso começou a atrair a atenção nacional. Uma unidade de cães especialmente treinada da Louisiana chegou ao Kentucky e começou uma busca sistemática em Lancaster, através das vastas terras agrícolas já atravessadas pela polícia anteriormente e ao longo do rio Kentucky. Mas isso também não deu nenhum resultado. 6 meses depois, um padre local relatou um odor fétido vindo dos fundos de sua propriedade, que era uma das fazendas que a polícia havia vasculhado meses antes. Os investigadores então chamaram o FBI. David Sparks, de 23 anos, foi a última pessoa conhecida a ter visto Savannah Spurlock viva, e ele resolveu procurar a polícia para prestar esclarecimentos. Lancaster Police Department. No final da noite de ontem, foi realizada uma busca minuciosa no local, que resultou na descoberta de restos humanos pouco antes da meia-noite. O corpo recuperado foi removido do local e levado ao escritório do legista estadual em Frankfurt para autópsia e identificação. Podemos confirmar pela autópsia que estes são os restos mortais de Savannah Spurlock. Acontece que não só esse pedaço de terra onde o corpo foi encontrado teria sido ignorado durante a primeira busca, como respingos de sangue foram encontrados dentro da casa, na porta do armário do quarto de David. O rapaz teria voltado a morar com os pais alguns dias antes do desaparecimento de Savannah. David Sparks foi preso e acusado de assassinato. Os outros 2 homens que estavam com a garota naquela noite não foram considerados suspeitos e, portanto, suas identidades nunca foram reveladas. Você estava presente quando o corpo dela foi descoberto? Sim. Diga-me, o que você viu? O corpo estava enrolado em vários sacos de plástico preto. Estava sem roupa. Tinha as pernas amarradas com fita adesiva e estava em uma posição não natural. Ou seja, a cabeça e as pernas estavam na mesma posição. Estava dobrado ao meio. Ok, você encontrou alguma coisa perto do corpo dela? Encontrei. O que você achou? Era o que eu descreveria como um tapete retangular acinzentado. O tapete encontrado com Savannah combinava com o tapete do quarto de David, indicando seu envolvimento no assassinato. O médico legista disse que, devido ao grau de decomposição do corpo, não foi possível determinar a causa precisa da morte. Apenas 1 ano após a acusação, David Sparks aceitou fazer um acordo e se declarou culpado do assassinato de Savannah, mas não deu os detalhes que a família Spurlock e o público esperavam. Não ficou claro exatamente como Savannah morreu ou o que levou David Sparks a matá-la, mas algumas informações foram encontradas em um bloco de notas que a polícia achou na cabeceira da cama de David. Na primeira página do caderno, ele escreveu: "Eu simplesmente não me importo. Eu escondo o lado sombrio de mim mesmo. Estou constantemente em estado de agressão. Nada parece ajudar. Eu quero que minha família me entenda. Mas, como você olha nos olhos de sua mãe e diz a ela que você é um psicopata nato?
capaz de arrancar o último suspiro de outra pessoa ou enfiar uma faca em seu peito e sorrir ao mesmo tempo. David alegou ter escrito isso durante um período depressivo em sua vida 1 ano e meio antes, mas os detetives que o entrevistaram acreditaram que a nota teria sido escrita muito recentemente e que ele colocou no papel seus pensamentos após o assassinato de Savannah. Os investigadores também foram convencidos durante o primeiro interrogatório de que algo estava errado com David, e foi esse sentimento que o manteve no topo da lista de suspeitos. Por fim, David Sparks recebeu uma sentença de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após cumprir 20 anos. Até que isso seja possível, os filhos de Savannah poderão se apresentar diante do Conselho de Liberdade Condicional e relatar as consequências danosas da morte de sua mãe em suas vidas. Desta forma, a prisão de David poderá ser agravada e ele, quem sabe, nunca mais será posto em liberdade. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!